versículos. E aí os versículos que nós vamos estar lendo, eu vou falar sobre eles e vai ficar claro a questão da maldição, inclusive da quebra da maldição. Salmo 109, versículos 17 e 18. Glória a Deus. Irmãos, acharam? Amém. Está escrito assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste de ti. Assim como se vestiu de maldição, tal como deu uma veste, perdão, porque eu esqueci meu óculos. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre a maldição nas suas entranhas. Em outras traduções está, na sua alma como água. Ó. E em seus ossos como azeite. Aleluia. Do Salmo 109 nós vamos para João, Evangelho de Jesus Cristo, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. João 8, nós vamos ler também 2 versículos, o 32 e o 36, versículos bem conhecidos. O 32 diz assim: e conhecereis a verdade, Amém. e a verdade vos libertará. O 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não acabou, agora nós vamos para Gálatas capítulo 3. João, né? Atos, Romanos, Glória a Deus. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Pegaram? João, Atos, Romanos, 1, 2 Coríntios, Gálatas. Capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 13. Glória. Aleluia. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, Amém. fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Podemos assentar, mas assente-se dando glória a Deus. Quebra de maldição. Amém, Jesus. E aí, quando eu recebi o convite, Glória a Deus. eu me preocupei em saber o significado de maldição. Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Aleluia. Vamos ser sinceros. Nós falamos sobre muitas coisas e às vezes nem sabemos o significado do que falamos. Em determinada ocasião, eu fui convidado para pregar numa festividade lá no Batã, em Realengo. E aí o tema da festividade era que sem quebrantamento não havia ou não há avivamento. E aí quando você ouve falar de quebrantamento, você pensa em quê? Choro, sim ou não? Glória a Deus. Né? De você estar comovido. Glória a Deus. E não é isso, eu fui estudar o significado de quebrantamento, não era nada disso. Aleluia, glória a Deus. Quebrantamento é você sentir a dor do teu pecado. É o teu Amém. pecado te fazer sofrer. Glória a Deus. Olha a diferença, né? E você está triste, e a pessoa fala: fulano está quebrantado, né? Aí você fala: fulano está choroso, né? Está sentindo a presença. Não, quebrantado é quando a gente erra e o pecado nos fere, nos incomoda, nos Glória a Deus. magoa. Davi estava quebrantado e ele vai escrever o Salmo 51. Glória Ele vai a Deus. dizer: não retire de mim o teu espírito. Glória a Crie em Deus. mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito Amém, Deus. reto ou inabalável. Ele está dizendo: faça qualquer coisa, mas não tire o teu espírito. Eu sei que eu vacilei, mas não tire o seu espírito de Oh, mim. Deus. Obrigado, Jesus. Então a gente às vezes fala muito e ouve muito, Deus. mas às vezes não entende sobre o que nós estamos falando. Aleluia. E aí eu fui estudar maldição. Glória a O Deus. que é maldição? Primeiro eu fui buscar no dicionário. E aí eu conversava com o pastor Fábio. Maldição, no dicionário está escrito, ó, ato ou efeito de amaldiçoar. Quer ver outro conceito mais simples sobre maldição? Praga. Quando alguém rouba uma praga, está amaldiçoando. Então quem pragueja, amaldiçoa.
Outro significado que eu encontrei no dicionário: palavras com que uma pessoa deseja que advenha a outra. Quando alguém quer ver o mal de alguém, quando alguém fala mal de alguém, isso é maldição. Deu para entender? Glória a Deus. Mas tem outros conceitos sobre maldição, né? Eu anotei aqui no sentido evangélico, né? No modo geral, no modo específico. Maldição. Para muitos, o que é maldição? Dentro de um sentido evangélico, na cabeça dos crentes, é a influência ou ação maligna na vida de alguém. Se o mal está agindo, a gente acha que o mal está agindo, o que nós dizemos? Tem maldição ali. O mal está ali. Então isso é um sentido, né? Um conceito de maldição. E aí pensa-se o seguinte: a maldição é a ação maligna, né? Fazendo com que as pessoas sofram. Tem maldição, então tem que ter sofrimento, tem que ter dor, tem que ter tristeza. E ainda há um outro conceito, que é o que se ensina por aí, mas infelizmente é um conceito errado, errôneo, que as maldições elas são hereditárias. Deixa eu explicar. Se seus pais, né, são cachaceiros, você tem que ser cachaceiro também. Porque seu avô era cachaceiro, seu pai é cachaceiro, então você tem que ser maldição. Não é isso que falam? Só que isso não tem o respaldo bíblico. E algumas pessoas usam, mas pastor, lá, né, nos 10 mandamentos, não diz que o Senhor visita a maldição do pai, né, o filho até a 4ª geração. Sim, mas logo depois vai dizer que ele abençoa 1000 gerações. E aí? Então, nós precisamos entender algumas coisas interessantes e importantes. Deixa eu te mostrar uma outra coisa interessante e importante sobre maldição. Você sabia que o mundo que pertence a Deus, Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo se nele habita. O diabo não tem nada, tudo pertence a Deus. O diabo ele só toma posse, ele só põe a pata dele naquilo que o ser humano dá condições a ele, dá brecha, legalidade. Tudo é de Deus. Glória a Deus. Tudo pertence a Deus. Amém. Inclusive a minha vida e a sua vida também. Amém. Mas entenda, deixa eu te contar uma história. Você sabia que a terra foi amaldiçoada? Quem sabia aqui? Foi pelo próprio Deus. Amém, Senhor. Gênesis capítulo 3, se você começar a ler do versículo 17 ao versículo 19, Deus vai amaldiçoar a terra. Glória a Deus. E aí? Mas por que Deus amaldiçoou? Por causa do pecado. Amém. Adão e Eva pecam, o pecado entra na humanidade. Então eu quero trazer aqui para os irmãos o conceito bíblico de maldição. Qual o conceito bíblico? Maldição, pecado. Maldição, afastamento de Deus e daquilo que Deus tem para nós. Se eu estou com Deus e fazendo o que Deus quer, eu sou bendito. Eu sou abençoado. Se eu estou sem Deus e fazendo coisas que não agradam a Deus, eu estou abençoado? Claro que não, gente. Aleluia. Tem maldição. Quem está entendendo? Amém. Então, gente, nós precisamos entender. Glória a Deus. E aí, olha só, o primeiro versículo que nós lemos foi escrito também por Davi, Salmo 109, também é um salmo de Davi. E o que Davi está querendo dizer quando ele vai falar de maldição? Ele está dizendo, ó, a maldição é consequência das nossas atitudes. Ele está dizendo, vestiu-se, veste a maldição como se veste uma túnica. Abre mão da bênção, escolhe a maldição e ela vai penetrar em você como água que penetra as entranhas ou a alma, ou como azeite que penetra nos ossos. Afasta-te da bênção ou rejeite a bênção, tá? E a bênção vai fugir de você. E se a bênção sai, quem entra?
A maldição, gente. Verdade, Jesus. Então, entenda, são as minhas atitudes, são as suas atitudes, são as nossas atitudes que vão mostrar se somos abençoados ou não. Aleluia. Quem está entendendo? Então, glória aí, né? Glória. Aleluia. E aí eu notei algumas coisas aqui, irmãos. Amém, Jesus. Por quê? Aí eu disse para vocês que a terra foi amaldiçoada, né? Foi você ler Gênesis 3, eu vi que o varão aqui foi logo conferir lá. É isso aí mesmo. Glória Crente a Deus. de Bereia. Não é acreditar em tudo que se ouve, é conferir no que Aleluia. está na palavra. Glória a Deus. Tá ou não tá lá? Ele foi lá conferir. Glória a Gênesis Deus. 3, do 17 ao 19. Mas se ele voltar um pouquinho no versículo 15, Deus vai dar o antídoto para a maldição. Versículo Gênesis 3,15, Deus vai dizer que da semente da mulher vai vir o antídoto, vai vir o remédio, vai vir a vitória, vai vir a bênção. Ele está falando que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. A serpente feriria o calcanhar, mas teria a sua cabeça esmagada pela semente da mulher. Ele está Glória a falando Deus. de Jesus. Aleluia. Em outras palavras, né, essa profecia, essa promessa está dizendo que toda maldição seria quebrada em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Vê se você está, cadê o teu glória? Estou te dizendo que Jesus quebra toda e qualquer maldição. Não tem maldição certa com Jesus. Amém, Deus. E aí nós lemos João 8, os versículos 32 e 36, para reforçar isso. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está dizendo o seguinte: o próprio Jesus está falando, olha só, se você conhecer a verdade, não tem maldição que te alcance. Glória a Deus. A verdade vai te libertar de qualquer maldição. Verdade, Jesus. Não tem demônio, não tem praga, não tem palavra. Pode falar mal, pode fazer macumba, pode botar nome na boca do sapo, pode fazer o que quiser, Aleluia. porque a verdade é que triunfa. Aleluia. Não tem mentira que vença a verdade. Glória a Deus. Não tem problema que vença a verdade. Não tem demônio que vença a verdade. Não tem macumba que vença a verdade. Glória. E ele vai reforçar isso, porque ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiro, ele está dizendo, ó, quando eu entro no negócio, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando dele. Ele está dizendo, a verdade sou eu. Eu sou a verdade. Quando eu liberto mesmo. Glória a Deus. Só para você dar um glória. De repente você está aqui agora, ele está trabalhando lá na sua casa. Eu creio, Jesus. Está libertando alguém lá, está curando alguém lá. É verdade. Pastor, isso é bíblico? É! Mateus capítulo 8 vai dizer que ele está vindo. E aí, primeiro vieram pessoas, e depois veio o próprio centurião romano. Para ele, no meio do caminho, e falou: eu estou com um problema lá em casa, eu estou com um servo, um criado, alguém que trabalha para mim, que eu considero, que eu amo muito, que está morrendo, está muito doente. Ele falou: bom, vou lá acabar com essa maldição. Amém. Aí o centurião falou: não, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Em outras palavras, dizendo, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas olha só, eu creio. Glória. Dize somente uma palavra. Ele está dizendo para Jesus, ó, libere somente uma palavra, que a situação lá em casa, o problema lá em casa vai ser resolvido. Quem crê nisso? Eu creio, Deus. De repente a palavra que você está ouvindo aqui vai mudar a história lá na sua Eu casa. creio. Dá glória então para ele, agradece a Glória a ele por Deus. isso. Aleluia. Amém. Entendo? Aí o apóstolo Paulo, que era perseguidor de crente, que mandava prender, que mandava bater, que mandava matar os crentes, e que achava que estava fazendo algo bom para Deus, ele se converte no caminho de Damasco. Aleluia. E ele começa a pregar o Evangelho. Aquele que perseguia, agora está sendo perseguido. E uma das viagens missionárias,
ele começa aí a mostrar que ele foi chamado para pregar para os gentios, um povo que ninguém queria pregar, para aqueles que eram esquecidos, aqueles que eram colocados de lado, aqueles que eram vistos como aqueles que não prestavam. Só que Paulo entende que para Jesus todos prestam. Jesus ama a todos. Está entendendo, moça? Jesus quer salvar a todos, quer curar a todos, quer libertar a todos, quer transformar a vida de todos. Todos para Jesus prestam. E Paulo vai começar pregando para os gentios, e ele vai escrever em uma de suas cartas, a epístola aos Gálatas, no capítulo 3, que Cristo, ele quebra qualquer maldição. Glória aos Deus. Pode ser qualquer uma. Cristo quebra. Glória ao Senhor. Não tem situação que Jesus não possa resolver. Paulo está dizendo, em outras palavras, que não há situação que Jesus não possa resolver. Porque ele foi para a cruz e se fez maldito por nós. Então toda a maldição, já foi falado isso aqui, ele trouxe sobre si. Glória. Ele venceu inclusive a morte, para que hoje nós estivéssemos aqui. Vale o glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Gente, mas deixa eu te explicar mais sobre esse negócio de maldição para você entender. E para não ser enganado por ninguém. Preste atenção. O erro do conceito de maldição hereditária é o seguinte: as pessoas pregam e ensinam que às vezes há uma maldição na nossa vida por causa dos nossos antepassados ou os nossos familiares. Então, se fosse assim, era para mim ser cachaceiro e viciado em drogas. Eu nunca gostei de beber, fui do mundo, fui funkeiro, cantei rap, briguei em baile de galera, mas nunca usei droga, nunca fumei nem cigarro. E meu avô bebeu muito, meu pai bebeu muito, e até hoje é usuário de drogas. Mas eu nunca usei nada. Então como que a maldição passa de pai para filho? Aleluia. Se eu vim me converter a Cristo Jesus, estou com 45 anos, e vim me converter com 24. Glória ao Senhor. Morador da comunidade de Vigário Geral. Aleluia. Nunca usei droga, velho. Glória a Nunca Deus. experimentei nada. Então, só para vocês entenderem, que nesse sentido é um conceito errôneo, errado. Como que acontece a questão da maldição? Acontece da seguinte forma: existe o mundo físico e o mundo espiritual. Quando nós estamos aqui cultuando, o mundo espiritual está agindo. Amém, Jesus. Glória a ti, Senhor. Você entende isso? Aleluia, glória a Louvado Deus. seja o teu nome. Enquanto estamos prestando culto, quando a palavra está sendo pregada, o mundo espiritual está agindo. Eu creio, Deus. Entenda? Glória a Deus. Então o que que acontece? Coisas que acontecem no mundo físico, tá? Elas já vêm do mundo espiritual. Ou o que é feito no físico dá legalidade para o espiritual entrar. Deixa eu tentar te fazer entender de forma simples. A irmã, quando foi louvar, disse o quê? Que tínhamos que glorificar. Para que acontecesse o quê? Glória a Deus. Aleluia. Para que a glória descesse. Amém. Nossa glória é mundo físico. Você abre a boca e glorifica. Amém. Aí o mundo espiritual reage como? Glória a Deus, aleluia. Glória. Amém. Da Glória. mesma forma, isso acontece em relação ao mal. Se nós estivermos aqui buscando a Deus, o mundo espiritual vai se manifestar. Deus vai agir. Amém. Deus vai trabalhar. Da mesma forma, é quando o ser humano está fazendo coisas erradas. Deus. Oh, aleluia. Abre-se uma porta, dá-se legalidade aos demônios. E o que que acontece, gente? Não é que, porque seu pai fez, porque só, meu pai era bandido, eu vou ser bandido. Eu tenho que ser bandido. Não, nada disso. Verdade, Jesus. Presta atenção. Essa maldição, eu até vou colocar aqui, ó.
podemos chamar de maldição seguida. Por quê? Nós escolhemos fazer o que nossos pais fizeram.